Pessoal, o Senado aprovou o projeto da lei das fake news e o texto agora vai para a Câmara, podendo ainda ser vetado pelo Bolsonaro. Eu queria só comentar aqui alguns pontos que me chamaram a atenção. Eu estou lendo aqui a notícia do Estadão e alguns destaques. Dois deles me chamaram a atenção porque não foram aceitos. Eu dar uma passada aqui na notícia e a gente vai comentando. A votação não foi tão tranquila assim. Foram 44 votos favoráveis e 32 contrários. Foram apresentados um total de 9 destaques, mas só 2 foram votados. O primeiro destaque que foi rejeitado foi o da Rede, que dizia esse destaque. A proposta era suprimir o artigo sobre o cadastro de contas em redes sociais e nos serviços de mensageria privada exigir do usuário documento de identidade válido e número de celular registrado no Brasil. Tá, foram 41 votos contrários. Um debate aí que surgiu sobre a questão de obrigar um número de celular válido, né, registrado no Brasil, é que muitos brasileiros, pode até parecer piada, mas infelizmente muitos brasileiros ainda não têm celular. Então essa obrigatoriedade para se cadastrar numa rede social exclui mais ainda essas pessoas do mundo digital. E um outro destaque que foi rejeitado, que também fiquei surpreso com a rejeição, foi um que do senador Álvaro Dias, tá? Ele quis retirar a exigência para os serviços de mensageria, né, por exemplo, o WhatsApp, o Telegram, de guardar registros dos envios de mensagens veiculadas em encaminhamento em massa, por um prazo de 3 meses. Teve 40 votos contra, então também esse destaque foi rejeitado. Eu não sei como que essas empresas vão armazenar por tanto tempo, 3 meses. Imagino que deve ser teras e teras e teras bytes de informação. Eu achei uma coisa um pouco exagerada. Aqui outro ponto que eu achei assim muito arriscado e que é dar muito poder para as plataformas digitais. Pelo texto, as plataformas digitais, né, como Facebook, Twitter, WhatsApp, enfim, Instagram, deverão colocar em prática uma política de controle de disseminação de notícias falsas na internet. Se não houver regras, a pena pode ser uma advertência ou multa relativa a 10% do faturamento dessas empresas no Brasil. A medida que previa a suspensão das atividades foi retirada. Então agora as empresas não correm o risco de ser suspensas no Brasil, mas uma multa de 10% do que elas lucram no Brasil é uma coisa monstruosa. E uma coisa que me preocupa ainda mais. Por exemplo, o Facebook, né, tem alguns checadores de fatos aí que, na minha visão, são muito tendenciosos à esquerda, obviamente. E isso é uma coisa complicada, porque está dando mais poder ainda para que essas plataformas que hoje, notoriamente, já são enviesadas à esquerda, né, essa ala progressista, darem esse poder deles censurarem, de repente, ideias de direita. O próprio Mark Zuckerberg, ele foi sabatinado no Senado dos Estados Unidos, ele admitiu que o grupo de funcionários do Facebook são majoritariamente progressistas, né? Ou seja, são pessoas de esquerda em sua maioria. Então, como que você vai dar poder para uma empresa onde o dono dela já reconhece que o viés da companhia é de esquerda? É complicado isso aí, porque aí certamente as censuras vão sempre recair para o pessoal da direita. Isso vocês não tenham dúvidas. Basta ver o número de páginas que já são censuradas nessas redes sociais. Então eu acho que isso aqui é um poder assim absurdo para essas empresas. As normas valem para plataformas com mais de 2 milhões de usuários, mas se a gente pegar as principais redes sociais, tem muito mais do que 2 milhões. Esse critério aqui praticamente não significa nada. Aí as empresas deverão barrar o uso de contas falsas e deixar claro publicamente quando determinado perfil é um robô, operado de forma automatizada. Aplicativos como WhatsApp e Telegram, por sua vez, deverão limitar a possibilidade de encaminhamentos em massa de uma mesma mensagem. Isso aqui é um outro ponto que eu não concordo, esse bloqueio de encaminhamento de mensagens. Porque aqui é o Estado, de novo, falando para o cidadão o que ele pode e o que ele não pode, porque o Estado está partindo do pressuposto que os cidadãos são mentirosos. Então, partindo desse pressuposto que todo mundo mente até que se prove o contrário, estou sendo irônico, ninguém vai ter o direito de propagar nem notícias verdadeiras, nem, de repente, mensagens urgentes para um grupo grande de pessoas. Por quê? Porque o Estado, como parte do pressuposto que a gente é pilantra, que a gente usa a ferramenta somente de forma errada, então, como o Estado, a partir desse pressuposto, ele está falando ao usuário: você não sabe utilizar a ferramenta, eu, Estado, vou te ensinar e vou te restringir. Então, esse ponto aqui eu acho o fim da picada. Além de resistirem à responsabilização, as companhias argumentam que há risco para os usuários. Um dos itens obriga os aplicativos de mensagens privadas a armazenar por 3 meses os dados de usuários que encaminharem correntes em massa. O argumento é chegar na raiz de uma fake news em uma investigação judicial ou na quebra de sigilo, por exemplo. O diretor de políticas públicas do WhatsApp na América Latina, ele fez aqui algumas afirmações que eu considero
pertinentes. Ele afirmou que a nova lei, se aprovada, será um presente do Brasil a regimes autoritários. E outra, abrindo um parênteses, que eu te falei agora há pouco, né, é o Estado mostrando para o cidadão o que ele pode e o que ele não pode, porque o Estado já parte do pressuposto que o cidadão utiliza de maneira errada, criminosa e somente com fake news a ferramenta. Então, partindo desse pressuposto, te restringe ao máximo. E certamente é um presente para regimes autoritários, porque só em regimes autoritários que o Estado interfere tanto assim na vida dos cidadãos e cerceando seus direitos de livre manifestação. Eventualmente, países não democráticos poderiam acessar esse tipo de informação para perseguir ativistas, jornalistas e cidadãos comuns como nós, que têm uma opinião, simplesmente. Em nenhum país do mundo existe um mecanismo de rastreabilidade como se propõe nesse projeto. Fato. Então, a partir de agora, qualquer opinião sua, e não estou falando assim opinião criminosa não, vamos supor que hoje a gente tem um governo de direita. Então você pode acabar dando poder a esse governo de poder rastrear informações de pessoas com viés de esquerda e que atacam o governo corrente. E vice-versa. Assim como daqui a alguns anos, naturalmente com a alternância de poder que o PT sempre odiou, a esquerda vai voltar. E a esquerda estando no poder vai acontecer o contrário. O governo vai ter o poder de repente, perseguir alguns ativistas da ideologia oposta. Então, só isso aqui, essa possibilidade que esse projeto de lei pode dar a governos com perfil autoritário, já é de se jogar na lata do lixo esse projeto de lei. Defensores do projeto argumentam, por outro lado, que apenas os metadados, enfim, não é conteúdo explícito, seriam guardados e não os conteúdos. Para o executivo da empresa, esse nível de informação é preocupante e pode comprometer a privacidade de quem usa o aplicativo para conversas pessoais. Não tenha dúvida. Não, a partir do momento que o Estado obriga essas companhias a guardarem por 3 meses conversas, a chance de repente, até um juiz autoritário quebrar indevidamente sigilo das pessoas e começar a analisar conversas que não tem nada a ver, assim, é uma coisa assim impensável. O argumento de vigilância sobre o usuário é falacioso e descabido. Importante dizer que isso não difere em nada do que a justiça hoje já faz. O WhatsApp, por exemplo, muitas vezes já é compelido pela justiça para identificar uma cadeia de encaminhamentos. Segundo o diretor do WhatsApp, a justiça já pede e o WhatsApp consegue dar o encadeamento, não o conteúdo que é propagado, o que é muito diferente. Essa lei está avançando, ela não quer saber somente as pessoas que receberam e de quem partiu, quer saber todo o conteúdo. Então isso que é o cerne da questão e que é um perigo, na minha opinião. Um efeito dessa lei é que pessoas que têm celulares pré-pagos, as companhias telefônicas vão ter que fazer um recadastramento desses chips, evitando o uso de CPFs falsos, né, que são os CPFs laranja. Eu acho que essa questão de se preocupar em criar perfis fakes nas redes sociais, até com o intuito de evitar a disseminação de fake news por pessoas não identificáveis, eu acho que esse mérito da questão faz sentido, sim. Evidentemente que existem muitos perfis na internet, tanto de esquerda como de direita, tá? Isso aqui não é só de direita, não. Tanto que a época de blog sujo, os MAVs, né? Os movimentos virtuais da época do PT já existiam. Então isso ocorre dos dois lados. É claro que é importante ter essa preocupação. Por exemplo, quem não deve não teme. Eu tenho as minhas redes sociais com os meus nomes. Então minha conta no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook, enfim, é tudo com o meu nome. Tô dando a minha cara a tapa, enfim, eu tô dando aqui uma opinião, sem radicalismo, sem agredir ninguém, tô dando uma opinião. Não deve, não teme. Então essa preocupação de evitar contas falsas, porque são geralmente essas contas que cometem crime, eu acho que isso é uma preocupação que realmente faz sentido. Aqui também tem um ponto do projeto que dá muitos poderes para essas companhias. O projeto autoriza as plataformas a pagar conteúdos antes mesmo de uma decisão judicial em alguns casos, como quando há risco de indução a suicídio, pedofilia ou ainda um conteúdo manipulado sobre a identidade de algum candidato a cargo político. Esse último ponto que eu acho preocupante, porque aqui para censurar é uma coisa muito fácil. Então, se uma rede social, que, por exemplo, no caso do Facebook, Instagram e o WhatsApp, que é o mesmo grupo, e onde o dono desse grupo fala que ele reconhece que a empresa dele é majoritariamente de funcionários de esquerda, vai ser tranquilo para eles aqui no Brasil agora, com essa moleza que o projeto de lei está dando, de eventualmente, em eleições futuras, censurar informações que bajulem o Bolsonaro, por exemplo. Eu acho que é muito poder para uma empresa fazer isso sem uma intervenção da justiça. Eu acho isso aqui muito questionável. Teve uma coisa que eu gostei desse projeto de lei, que ela impede que políticos bloqueiem seguidores. Eu acho que isso aí faz todo sentido.
Por exemplo, eu sou bloqueado pelo Renan Calheiros, pela Joyce Hasselman, tem cabimento eu ser bloqueado. Os políticos são os nossos funcionários, eles nos devem satisfação. Como eles tiram o meu direito de ver as suas postagens enquanto políticos, enquanto representantes de brasileiros no Congresso. Então isso está correto. Político não pode bloquear ninguém. Ele é um funcionário público, eles nos devem satisfação. Eles não têm esse poder de censurar eleitor. Isso concordo plenamente com esse projeto aqui. Cara, outra coisa que é o fim da picada, né? O Estado quer se intrometer até em grupos de WhatsApp em números máximos de pessoas. Cara, isso aqui é o fim da picada. Isso aqui é Estado interventor. É quase que isso aqui é muito plausível na China. Isso tudo que eu estou lendo é bem plausível em países com regime igual da China, com regimes autoritários, com ditaduras. Não no país democrático. Instituir mecanismo para verificar consentimento prévio do usuário para inclusão em grupo de mensagens e listas de transmissões. Até aí, beleza. Desabilitar por padrão a autorização para inclusão em grupos e em lista de transmissões. Será considerado encaminhamento em massa o envio de uma mesma mensagem por mais de 5 usuários em intervalo de até 15 dias para grupos de conversas e listas de transmissão. Super questionável mesmo. É o Estado se intrometendo na vida das pessoas, porque ele, Estado, parte do pressuposto que as pessoas não sabem utilizar adequadamente as ferramentas, que as pessoas são consideradas mentirosas por definição. Eu não gostei desse projeto de lei. Teve um ponto ou outro aqui que eu elogiei, que eu gostei, mas se você perguntar a minha opinião geral, um resumão desse projeto de lei, da forma como está, eu acho que deve ser inédito numa democracia esse projeto de lei. Com esse estilão aqui, com essa cara. Tá mais para Cuba, Venezuela, Rússia e China para mim. A Câmara tem o poder de não dar o de acordo dela e aí morre. E se passar pela Câmara, o Senado, o Bolsonaro pode não sancionar. Como o Bolsonaro já disse que não concorda, é só ele não sancionar. Então está nas mãos do presidente essa não sanção. Isso que me deixa tranquilo. Mas vamos ver o desenrolar. O ideal é que não avance pela Câmara. Pessoal, deixe seus comentários, o que vocês acharam dessa lei, se vocês concordam comigo ou não. Se vocês concordam, compartilhem, que é importante, né, as pessoas terem acesso a essa informação desse projeto de lei. E, enfim, vamos torcer para que seja enterrado, né? Me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo.